Quando nós estamos falando sobre a energia da casa, necessariamente nós estamos falando sobre a nossa energia. Existe uma coisa muito importante que é, se a casa tem a nossa energia, e a energia, obviamente, de todas as pessoas que habitam essa casa, a gente tem que compreender que quanto mais baixa está a vibração, tanto dos moradores quanto da casa, isso vai criando um ciclo de retroalimentação energética. Começa a visualizar isso como um bumerangue. Pense em um bumerangue. É como se a sua energia fosse emanada para casa e a casa retornasse essa energia para você. É natural que isso aconteça. Por quê? Porque a casa, dentro de todos os padrões espirituais, é o nosso segundo templo. O nosso segundo templo aqui na Terra. Nós não somos apenas o nosso corpo, nós não somos apenas o nosso espírito. Engraçado a gente falar sobre isso e interessante a gente começar a pensar sobre isso, por quê? Eu sei que muitas de vocês, inclusive, em algum ponto da vida, normalizaram questões que são ruins para a própria vida. Ou ficaram depressivas e acharam que eram pessoas com tendência à depressão. Gente, eu fico horrorizada quando eu ouço isso. Ou são muito ansiosas, ou procrastinam demais, ou são fibromiálgicas, ou não tem talento nenhum para nada, tem poucas habilidades. E você começa a cristalizar isso dentro de você. Quanto mais a gente cristaliza isso dentro da gente, mais a gente emana esse tipo de frequência para o mundo. E essa é uma frequência extremamente baixa. Por quê? Porque não lhe conecta a sua centelha divina. Conecta você ao sintoma que você tem e que, por sua vez, permaneceu na sua vida durante muito tempo, cronificou. Então, esse tipo de energia, ele também começa a reverberar para casa. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que esse sofrimento, essa vida limitada, vamos colocar assim como limitação, quando você se conecta a esse papel específico de um sintoma, de uma situação que você viveu, mesmo que essa seja uma situação difícil, você começa a se limitar energeticamente. E quando a gente se limita energeticamente, a gente faz o quê? A gente começa a fechar as nossas possibilidades construtivas. A expansão, a abundância, a cura, viver em plena saúde, ter relacionamentos que sejam legais. E a nossa casa, se a gente não cuida da energia da nossa casa, ela começa também a nos contaminar. Mais do que isso, além de nos contaminar, a energia da nossa casa começa a ter um papel muito ruim no aspecto de abertura para obsessores, energias negativas mais drenantes, pessoas que começam a se sentir no direito, por exemplo, de fazerem comentários invejosos, ou essas pessoas começam a adentrar sua casa com mais facilidade. Primeiro sinal de que a sua casa está com uma energia ruim e que ela precisa transmutar essa energia. Sensação de peso ou de desconforto. As pessoas que frequentam a casa, elas podem relatar uma sensação de estarem se sentindo mais pesadas, com certo desconforto em estar dentro de casa, ou seja, elas têm necessidade de sair, preciso esparecer. É como se a casa não trouxesse o aconchego necessário para que ela se sinta bem naquele lugar. Uma sensação também de opressão. É como se, ao caminhar pela casa, você sentisse que a vibração está mais densa. Ou seja, quando você troca de cômodos, quando você passa de um lado para o outro. Certa vez eu já trouxe aqui uma experiência de que a gente pode estar andando dentro da casa e a gente sentir o impacto, inclusive físico, como se fosse uma parede energética. Por exemplo, como se você passasse e você sentisse assim uma sensação de... sabe? Como se aquela parede estivesse passando por você e você estivesse sentindo uma cortina invisível passando por você. Se a gente está sempre vibrando no padrão mais baixo, a gente se sente mais cansada. A gente acorda já se sentindo cansada.
A gente tem uma sensação de peso aqui nessa região do trapézio e dos ombros. A gente tem uma sensação de peso nas pernas. Atenção! Pernas com sensação de peso é desequilíbrio também do nosso chakra básico. Quando você tem muito medo, quando você está muito conectada a perdas, quando você está muito insegura, esse chakra começa a vibrar de uma forma desequilibrada. É interessante a gente falar sobre isso porque muitas pessoas ainda ficam presas apenas a sintomas físicos. E às vezes cuidam apenas do sintoma físico. Aí o que acontece? Você tomou um analgésico, você passa um creminho para aliviar as suas pernas. Aí você alivia. Você melhora. Mas aí no dia seguinte, você está se sentindo da mesma maneira. Você não chegou a tratar a raiz do problema. Você não encontrou a origem oculta daquilo. Se você tem esse tipo de sintoma e você não tem feito nenhum esforço físico para que esse tipo de sintoma apareça, você pode ter sonolência, você pode ficar até de cama, você perde a energia para fazer as suas coisas do dia a dia. O que é esse processo? É o processo de atenção sobre algo que até então você achava normal. Ah, acordei mal, estou com uma energia baixa. Ah, é normal ficar assim. Não, gente, não é normal. Segundo ponto, padrões de sono perturbados. Se as pessoas que moram na casa, ou mesmo visitantes dessa casa, têm problemas para dormir, pesadelos frequentes, um sono muito leve que não consegue ser reparador, uma sensação de inquietação durante a noite, isso pode ser um sinal de energias negativas já circulantes dentro da casa. Isso quer dizer que a casa cronificou algumas energias mais baixas e, com isso, abriu portas para que os inimigos invisíveis possam acessar o seu lar. E preste muita atenção. Existem determinadas coisas que a gente precisa aprender. Quando a gente começa a ter um sono perturbado, o sono é um dos lugares mais importantes que nós temos de conexão com energias boas e energias ruins também. Se você está protegida, se você está com o teu círculo formado dentro de casa, tá tudo lindo. Se você faz o seu ancoramento, tá tudo lindo. Se você deixa as coisas acumularem, gente, eu já vivi isso. Casa de ferreiro, espeto de pau. Confesso logo para vocês, porque aqui é vida real. Às vezes a gente se distrai. A distração é a resistência à nossa evolução, a resistência ao nosso despertar, fazendo com que a gente não faça o que precisa ser feito, com que a gente se desvie daquilo que é importante para ser feito. E aí a gente abre essa brecha. Ponto número 3, muitos conflitos dentro de casa. Um aumento, às vezes, inexplicável de conflitos, brigas. Você com seu marido, filhos, pessoas que moram na mesma casa, pais. Isso pode ser, gente, um indicativo muito sério de uma energia desfavorável dentro da casa. E como é que isso se manifesta? Isso se manifesta através de discussões constantes, mal entendidos, uma hostilidade, sabe, no tratar. Não há gentileza, todo mundo se tratando com grosseria, impaciência. E não necessariamente aconteceu alguma coisa para que as pessoas começassem a se tratar assim. Quando isso acontece, muitas vezes é porque nós estamos abrindo as portas para que as frequências mais baixas adentrem a nossa casa, provocando as brigas constantes. E aí, sabe o que acontece? A gente começa a aumentar isso. Porque lembra que eu falei para vocês a respeito de retroalimentação energética? Uma coisa alimenta a outra. Se uma coisa alimenta a outra, naturalmente você começa a perceber o quê? Quanto mais você sente que os conflitos estão acontecendo, mais conflituosas ficam as suas relações. Ponto número 4. Problemas de saúde recorrentes. Doenças frequentes ou persistentes entre os moradores da casa podem ser associadas a uma energia muito negativa. Quando a gente manifesta uma fibromialgia, quando a gente manifesta uma ansiedade,
quando a gente manifesta uma depressão, quando a gente manifesta uma insônia, quando a gente manifesta uma psoríase na pele, problemas de pele são problemas somatizados por um estado energético de desequilíbrio. Esse estado energético de desequilíbrio acontece a partir do nosso campo mental, dos nossos chakras, a partir do nosso campo emocional, manifestações físicas. Quando essas doenças são frequentes, e eu falei aqui doenças mais contundentes, mas vamos colocar uma pessoa que está sempre gripada. Eu estou sempre gripada, estou sempre resfriada, tenho enxaqueca direto, adoecendo o tempo inteiro. Isso mostra que a energia da casa não está boa. Isso já é também uma manifestação de que a energia da casa precisa ser tratada. Ela já está reverberando em forma de retroalimentação aquilo que nós estamos entregando para ela. Quinto padrão que você precisa identificar: a presença de fenômenos inexplicáveis. E atenção com relação a isso, tá? Muita atenção. O que são fenômenos inexplicáveis que acontecem numa casa que está com energia negativa? Objetos que quebram o tempo inteiro. Luzes que piscam sem motivo aparente. Sons estranhos. Sensação de vultos dentro de casa. Se você é aquela pessoa que está fazendo alguma coisa, você está lá lavando seus pratos, está na pia lavando prato, aí de repente do nada você tem uma sensação que tem alguém aqui do seu lado, aí você fica o tempo todo. Volta a lavar seu prato, não tinha nada. Não tinha nada. Volta a lavar seu prato, daqui a pouco você... Presta atenção. Tudo isso pode ser sinal de que você está com o que a gente chama de círculo protetivo aberto. Dentro dos estudos do tarô frequencial, a gente fala muito sobre a nossa aura, né? A nossa aura é a manifestação do equilíbrio dos nossos chakras. A forma como os nossos chakras estão, a nossa aura também está. Quando a nossa aura ela está com perfurações, os lugares em que ela fica perfurada, ela abre espaço para a negatividade, a doença, aquilo que a gente não deseja. A mesma coisa acontece com a aura da casa. Ju, mas a casa tem aura? Não é exatamente aura, mas vamos entender a aura da casa como a energia geral emanada pela casa, a energia macro. Essa energia macro, ela está com portas abertas para o negativo se manifestar. E ele se manifesta, minha irmã. Se manifesta. Você fica com preguiça de lavar louça. Você começa a ter um pouco mais de descuidado com a sua casa. Porque você está cansada, entenda. Esse comportamento não é um comportamento preguiçoso. Parem de se culpabilizar. Não é sobre culpa. É sobre consciência das mudanças que vocês podem fazer. Então, quando a gente começa a ter essas presenças dentro de casa, é porque está na hora da gente promover uma mudança energética do nosso próprio lar. Então, isso é um sinal de que um ataque aconteceu e que você, minha irmã, precisa agora, nesse momento, levantar as suas guardas. Como é que a gente levanta as nossas guardas? Com conhecimento, não é com achismo, não é catando diquinha na internet, não é fazendo um samba doido, uma salada de fruta de coisas. Ah, não, porque eu tenho que fazer uma limpeza disso, eu vou fazer um banho daquilo, eu vou fazer não sei o quê. Blá, blá, blá. Queridas, quantidade não é qualidade, não é por aí.